Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Facundo Torres de titular. Será, pessoal? Os comentaristas debateram aí, o Jean Oddzinho, o Zé Elias, debateram aí sobre essa mudança que o Abel Ferreira pode fazer no time. Certo é que vai precisar fazer pelo menos 3 mudanças, né? Porque a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes e o lateral esquerdo Piquerez estão fora. Então essas 3 mudanças o Abel Ferreira vai precisar fazer no time titular. E agora os comentaristas debateram aí, né, sobre uma possível mudança aí na parte do ataque. Antes de soltar o debate para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Está aqui do lado e quando foi dada essa possibilidade, porque pode ir com o Facundo lá do outro lado, aí o Facundo baixa, faz a linha de 5 e tal, você fez uma cara, torceu o nariz, falou, acho que não. Não, assim... Não contra os meus companheiros. Não. O Zupac, Linati, calma. Foi a opção que o Zupac falou. O Facundo pode fazer porque a linha uma de 5. Eu torci assim porque o Vanderlan sendo o lateral, eu acho que fica meio... essa formatação ali, entendeu? Porque seria o Facundo, o Vanderlan entrando como um zagueiro, mais o Mikael, mais o Fux e mais o Giai. Eu acho que eles dois ali vão se enrolar um pouquinho. Acho que não fica legal. O Vanderlan fazia a função de um zagueiro na linha de 5. Eu acho que tem que ser um ou outro para ser o ala. Nunca fez, hein, Zinho? O Vanderlan. Eu não lembro de ter visto o Vanderlan jogando como zagueiro. Não. É que não, o foi sem Vanderlan essa vai jogar opção. como... Ele vai jogar, né? Se mantiver o desenho tático do Palmeiras, o Palmeiras vai com os 3 zagueiros, porque eu insisto Giai. nisso. É isso. É o mantra do Jean durante o Mundial, lembre-se sempre. Giai, Fux e Mikael são os 3 zagueiros. O Vanderlan é o cara na linha de 4 pela esquerda e o Alan é o cara na linha de 4 pela direita. É isso. E acho que esses dois podem até baixar para fazer linha de 5. E ser assim. Exato. No momento em que o Chelsea tiver a bola e tudo mais. Por isso que eu tô com o Zinho, não acho que o Facundo, se ele jogar, e talvez essa seja a dúvida, acho até que vai jogar porque é o cara que dá mais combate e tal, mas eu acho que aí ele joga nos dois as costas do centroavante, né? Que vão ser Estevão e Facundo, ou Estevão e Maurício, seria uma opção mais ousada, vamos dizer assim. É que te agrada mais. Nem sei Não, se... mas você diz como assim? Meio campo, É 3, 4, 2, 1. Ah, tá. Né? E aí, assim, a linha de 4 com o Vanderlan na esquerda, Perfeito. o Alan na direita, Certo. e os dois volantes, Rios M e Richard Rios. Ou o Aníbal, né? Ou Aníbal, se for o Aníbal, não sei se os companheiros têm informação sobre isso, mas me parece... Mas você acha que ele vai com o Alan fazendo esse lado direito? Eu acho que esse assim, corredor quem da for direita. baixar para a linha de 5 vai ser o Ala. E aí eu tô com vocêzinho. Se o Vanderlan começa jogando e o Abel mantiver esse desenho que ele costuma utilizar, quem vai fazer a linha de 5 junto com Giai e os 2 zagueiros de fato são os caras que vão jogar mais abertos. Provavelmente o Alan de um lado e o Vanderlan do outro. Acho que a partir do momento que ele confirma a presença do Vanderlan, eu até falei outro dia aqui, Nezinho, que eu achava que o Facundo Poderia fazer essa função. poderia fazer essa função, que acho que aí cabe muito o que o Zupa falou. Quer dizer, se o Facundo jogasse na linha de 4, à frente dos 3 zagueiros, o Facundo, por ser um marcador talvez mais eficiente do que um atacante, ele poderia se juntar. Eu acho que ele marca melhor que o Vanderlan. Então, por isso que eu achava que até fazia sentido essa presença dele. Mas a partir da informação que os colegas trazem, me parece que tem pouca margem de mudança ali. Eu acho que a dúvida é, sei lá, o Facundo vai jogar? Se ele vai jogar, ele joga um pouco mais adiantado. Se ele não jogar, joga o Maurício. E não sei se também eles têm informação, mas me parece que para esse jogo faz mais sentido o Vitor Roque do que o Flaco. Nossa velha pergunta do Mundial. Vamos lá, quero ouvir o Zupa, quero ouvir o Linares também. Eu acho que dentro os 4 jogadores de meio campo, a gente já tá, né, Alan,
Eu não tenho essa certeza. Dentro daquilo que o Zupac e o Linhares passaram. Mas o Facundo... Não sei se o Zupac e o Linhares falou que ele confirmou o Alan também pela direita? Não. Mas vamos trabalhar nessa hipótese, talvez. Alan vai 24. É difícil tirar o Alan nesse momento, né? Com o que ele tá jogando. Eu acho que seria uma insanidade tirá-lo do time titular. Hoje, a minha dúvida... Pode falar, Zupa. A minha dúvida é em relação a como o Abel enxerga o amadurecimento do Alan. Ele jogou muito bem. Para mim, ele foi o melhor em campo contra o Botafogo. E antes do jogo contra o Botafogo, os jogos que ele veio do banco, quando ele entrou, o Palmeiras melhorou, né? Então ele é dos ótimos nomes do Palmeiras nesse Mundial. Mas eu tô com e é uma dúvida mesmo, quero ver o que o Abel vai apresentar amanhã, se ele colocou o Alan como titular contra o Botafogo, porque também era um confronto nacional, algo mais familiar pro contexto do Alan, se ele entende que o Alan tá pronto para jogar um confronto contra o Chelsea, ou se ele acha que por experiência ele pode mexer. E aí, se ele pode mexer, abre vaga para um Facundo, por exemplo. E isso interfere no lado do Estevão também, né? Até que ponto o Abel vai tomar a decisão do lado que o Estevão vai jogar e quem vai compensar o outro lado. Ele não deu pista sobre o Alan, não deu pista sobre Emiliano ou Aníbal Moreno, embora, para mim, fique um pouco mais jogo pro Aníbal, um jogo mais de dinamismo do que propriamente um jogo posicional pro Emiliano Martins. O que eu ia... nesse sentido, até mais esperado que o Vitor Roque seja mantido também. Vitor Roque, sim, porque é jogo de profundidade, mais do que um jogo buscando o Flaco Lopes. Para mim, essa é uma dúvida que eu não tenho. Ficarei surpreso se o titular não for o Vitor Roque amanhã, pelo tipo de jogo que deve ser esse Palmeiras e Chelsea. O que eu ia colocar é a situação, por exemplo, Maurício, eu entraria talvez nessa linha de 4, né? 4 no meio campo, eu entraria com o Maurício, com o Estevão e com o Vitor Roque. Para que alguém possa pegar essa bola e fazer com que chegue aos pés do Estevão, que chegue aos pés do Vitor Roque, para que eles não fiquem apenas no contra-ataque ou pegando a bola e partindo para cima dos adversários. A sua escalação seria os 3 zagueiros lá? Os 3 zagueiros. A mesma escalação que eles passaram, talvez o Alan, Richard Rio, Aníbal e o Vanderlan. E aí eu colocaria o Maurício, porque o Maurício tem essa capacidade de voltar e fazer... Na linha dos 4? Você não, na linha na frente. Esse no meio ali, né? O Maurício tem a capacidade de voltar e você faz 5 jogadores no meio campo, em termos de marcação. E aí você preserva um pouco o Estevão e o Vitor Roque para que eles possam ter força também para atacar o time do Chelsea. O Chelsea não tem a mesma condição, mas são jogadores fortes fisicamente. Né? Então ele precisa o Estevão precisa estar 100%. Não adianta você falar para o Estevão, volta aqui, no meio campo, porque ele vai dar um pique de 50 metros, outro pique de 40 metros, outro pique de 40 metros, chega em determinado momento que ele não vai aguentar. Né? Então o Palmeiras vai precisar desses 2 jogadores de ataque bem fresquinhos ali quando eles pegam a bola, com força, para poder atacar a equipe do Chelsea. Porque a equipe do Chelsea também dá liberdade para você jogar. Eu não acredito que seja aquela equipe que vai martelar o Palmeiras durante 90 minutos. E aí você precisa de alguém para raciocinar um pouco o jogo. Aí entra o Maurício, que eu acho que o Maurício faz ele consegue ali... Ele está num bom momento. Está num bom momento. Você tem o Richard mais Rios, que o Facundo, né? Sim, sem dúvida. Você consegue soltar um pouquinho mais o Richard Rios, porque ele vai ter com quem dialogar, né? E você fecha ali, você segura um pouquinho. Agora, a gente não sabe, porque dentro das escalações, dependendo das escalações, o Abel deu entrevista falando, uma hora eu vou atacar, uma hora eu vou defender, uma hora eu vou sair um pouquinho mais, uma hora eu vou entregar a bola para o Chelsea, como ele que diz que em 90 minutos você tem variantes de jogo, você tem alterna o controle do jogo, eu vou ficar com a bola, vou entregar a bola, eu vou marcar para trás da linha do meio campo, vou marcar no meio campo para esperar. Então, isso tudo influencia muito, eu acho que nas escolhas do Abel nesse sentido. O Alan vai ter a capacidade de voltar para marcar, vai ter o Palmer ali pelo lado esquerdo, vai ter o Palmer pelo lado direito, o João Neto vem pelo lado esquerdo para fazer diagonal. Tem tudo isso também que precisa ser decidido. Eu não sei se ali, os né? companheiros lá já sabem a previsão do Chelsea de quem joga no lugar do Caicedo, né? Pode acionar os dois, pergunta lá para eles. Eu queria dos Linhares e Zupac, vocês poderiam me dar essa informação, se vocês têm essa informação, porque influencia muito para mim essa postura do Palmeiras. Quem joga no lugar do Caicedo? Ele vai baixar o Enzo? Como é que é o Zupac? Tá ventando barbaridade lá. O pessoal que tá em casa, desculpa, Zupa, até para falar o pessoal em casa, tá um barulho e tal, porque o vento tá forte lá, o microfone tá pegando o vento. O tá com dificuldade. E pro Zupa é uma bênção nesse momento, né? Porque afinal de contas, nesse vento não vai atrapalhar em nada, né, Zupa?
Não, o vento para mim tá tranquilo. E eu tô meio pesadinho, me derrubaram e também não derruba, né? Nosso equipamento às vezes pode sair voando, mas a gente continua aqui firme e forte porque a gente tá bem alimentado. O Enzo Maresca, que vai dar coletiva mais tarde, né? A coletiva do Enzo Maresca e as entrevistas dos jogadores do Chelsea serão à noite, a partir das 8 e pouquinho, horário aí de Brasília. Ele tem possibilidades, né? São 3 possibilidades mais comentadas. Uma troca simples é a menos provável que a do Andrei, jogador brasileiro revelado pelo Vasco. O Andrei não joga tanto tempo assim, a não ser que o Maresca queira colocar um jogador brasileiro para enfrentar um time brasileiro. Outra opção seria baixar o Enzo Fernandes, centralizar o Cole Palmer como 10 e abrir alguém, Madueke, Nkunku, alguém pelo lado esquerdo e ter o Pedro Neto como outro ponta. Essa é uma outra possibilidade mais ofensiva. E uma possibilidade que eu cansei de ver o Enzo Maresca fazer na Premier League é deixar o Reece James como volante. O Maresca gosta do Reece James, que vai ser um dos entrevistados de hoje, inclusive, como volante, e colocar o Malo Gusto, francês, como lateral direito. Essa me parece a mais provável, mas a gente vai descobrir mais tarde mesmo. O Chelsea treinou hoje pela manhã, né? Sim, em Miami, inclusive, né? Não estava fazendo a preparação aqui como o Palmeiras fez, né? Depois de ter vencido o Botafogo, já ficou aqui pela Filadélfia. A preparação do Chelsea acontecendo em Miami. Treinaram hoje ainda pela manhã, então tem esse deslocamento para poder fazer a parte das entrevistas aqui. Amanhã já estar também por aqui para a partida. E, claro, uma das coisas que a gente comentava, né? Que o Maresca, em determinado momento na fase de grupos, falou ainda de olhar para a equipe em preparação, pré-temporada, fazendo ajustes, algo nesse sentido. Obviamente, agora chegando em quartas de final, o olhar já muda bastante, até por tudo que tem sido o Mundial, o peso que talvez tenha sido maior com o passar dos jogos para os europeus também nesse sentido. E lembrando que o Chelsea vai ter no banco o João Pedro, né, atacante brasileiro contratado junto ao Brighton, viajou, chegou depois do jogo contra o Benfica, fez 2 treinos, já veio para cá junto com a turma, vai ficar pelo menos no banco. Hoje o Chelsea também acertou mais uma contratação do Gittens, um ponta do Borussia Dortmund, jovem, muito bom jogador, habilidoso também, mas o Gittens que esteve com o Dortmund no Mundial, né, aliás, está com o Dortmund joga no sábado contra o Real Madrid. O Gittens só se apresenta. A negociação foi fechada aqui, inclusive, né? Os dirigentes se encontraram de Chelsea e Dortmund em Fort Lauderdale, pertinho de Miami, e depois do Mundial o Gittens se apresenta ao Chelsea, mas o João Pedro estará presente, pode até estrear contra o Palmeiras. Ô, companheiros, só uma coisa. Só para eu liberar eles, vai lá, já. É importante, e eu não sei se vocês têm essa informação, obviamente vocês não podem ter informação de todos os treinos, de todos os times ao mesmo momento, mas tem uma notícia já divulgada, inclusive em alguns veículos brasileiros, mas também em inglês, sobre a possibilidade do Pedro Neto não jogar amanhã. Ele ficou completamente devastado com a morte do Jota, que era muito, muito próximo a ele. Ele teria pedido dispensa do treinamento do Chelsea, não teria treinado hoje e, por isso, pela condição psicológica dele, teria uma grande possibilidade dele não jogar amanhã. Queria saber se vocês ouviram falar disso aí, se essa informação existe, se vocês confirmam ou não. De que ele não teria participado, né, do treinamento de hoje. A gente vai saber melhor até do Maresca agora na entrevista coletiva, se tem essa possibilidade dele ainda ser escalado, porque, claro, tem esse primeiro momento do choque muito grande, é uma situação muito, muito difícil de lidar. O Abel até falou bastante sobre ele, né, porque foi jogador. Né? O Abel foi quem subiu o Pedro Neto do Braga, assim como ele subiu o Estevão no Palmeiras. Ele falou, o que eu fiz com o Estevão aqui já aconteceu comigo com o melhor jogador do Chelsea hoje, que é o Pedro Neto. Essa informação, isso foi no Sporting Braga, essa informação circulou aqui também, Jean. A gente também tem conhecimento extraoficialmente, mas oficialmente não se tem nada concreto sobre isso. Por isso é muito importante esperar os trabalhos da noite aqui do Chelsea, a própria palavra do Maresca, porque seria um tremendo desfalque. O Pedro Neto e o Diogo Jota atuaram juntos no Wolverhampton, celeiro do futebol português dentro do futebol inglês. Então a gente tem que aguardar, porque se ele não puder jogar pelo lado do Palmeiras, seria um ponto fortíssimo do Chelsea a menos. O Pedro Neto é dos grandes nomes da competição, mas por enquanto a informação é extraoficial. A gente ouviu dizer, mas ninguém confirma. E para fechar, a informação que eu recebi agora há pouco, mais de 40 mil ingressos vendidos, tá? Ultrapassamos a marca de 40 mil ingressos. Talvez aumente ainda mais para a hora do jogo. Por exemplo, contra o Botafogo, no pré-jogo, a informação era de 25 mil ingressos. Bateu 33. Então, assim, passamos dos 40, talvez a gente consiga chegar um pouco mais perto dos 50, seguramente com mais palmeirenses do que, não ingleses, porque não tem inglês aqui, mas torcedores do Chelsea, inclusive os norte-americanos. Sem dúvida.
Dupla, um abraço para vocês, boa sequência de trabalho não vai faltar. E desde já, bom jogo amanhã, hein? Isso aí promete, hein? E, Zupa, tá faltando você fazer a corridinha lá na escada, na estátua do Rock Balboa. Todo mundo tá fazendo, não vi você ainda fazer. Até a Leila fez. Até a Leila fez. Tô esperando você, Zupa. Foi maravilhoso ela fazer, cara. Muito bom. Não, pode deixar. Vou fazer. Um abraço. Olha, rapidinho aqui, a gente vai falar do Estevão, porque é um personagem, até porque vai pro outro lado quando terminar esse campeonato, claro. Eu só queria uma resposta rapidinha aqui de vocês. É só aqueles comparativos que o Jean adora. É o Calçade que tem esse Abel, problema. é verdade. Aliás, se a gente for fazer isso, eu vou ligar pro Calçade e vou perguntar pra ele. Vai ter um cara a cara aqui. Vai ter Vamos colocar o Calçade. Vou falar pro Calçade e vou falar. Calçade, Estevão ou Pedro Neto? Isso, chamadinha de vídeo pro Calçade no momento. Aliás, o companheiro nosso que tá de férias tá devendo uma chamadinha de vídeo, mas tudo bem. Não tem problema. Só uma perguntinha pra vocês, que até foi tema ali no nosso GC. O Abel é um cara que tem jogos marcantes pelo Palmeiras, certo? Quando ele chega, tem aquele 3-0 sobre o River Plate, que de cara é um jogo que nenhum palmeirense esquece até hoje, né? Aquele 3-0 foi maravilhoso, impecável, né? Ele tem 2 finais de Libertadores conquistadas, tem aquela contra o Santos, mas para mim a mais marcante pelo jogo, pelo que aconteceu, foi o jogo contra o Flamengo. Sim. Aquele jogo em que o Palmeiras faz o gol na prorrogação, o Daverson e tal, e que tem muito do Abel, né? Principalmente no primeiro gol do Palmeiras. Tem o 4-3 sobre o Botafogo, que o Abel mexe no time e tal. A grande figura foi o Hendrick, mas ele como treinador e que abre caminho para um título brasileiro. A gente pode elencar aqui vários jogos. Mas se o Abel tirar o Chelsea, é o Palmeiras que vai tirar o Chelsea, evidentemente, mas ele como treinador. Se o Abel tira, esse é o jogo para colocar lá na primeira prateleira e falar: esse aqui é o meu jogo, é o jogo inesquecível, independente de como for. Tiramos o Chelsea do campeonato. Esse passa a ser um grande jogo, com a marca, o carimbo do Abel ou não? Nem a pau. Não, é mesmo. Acho que nem Qual que é, Jean? Tem um, assim? Não, eu acho que esse é o jogo. Primeiro a gente está falando de coisas diferentes. Acho que você citou exemplos de grandes trabalhos do Abel. Isso. Então a gente pode olhar do ponto de vista da relevância dos confrontos. Isso. E aí a resposta é nem a pau mesmo. Porque assim, não dá para comparar a importância de um jogo contra o Chelsea, ainda que numa Copa do Mundo de clubes, num campeonato em que mesmo se o Palmeiras avançar do Chelsea, ele tem chances menores de ser campeão. Então, está longe de uma vitória sobre o Chelsea significar Palmeiras campeão da Copa do Mundo. Então, acho que, do ponto de vista da importância, não tem nem discussão. O jogo contra o Flamengo era um jogo contra o Flamengo que valia um título de Copa Libertadores. E acho que assim, a gente tem que saber, né? E acho que os companheiros que jogaram, inclusive, essa competição, sabem o que significa um jogo de Libertadores, uma final de Libertadores. É o mais alto patamar, né, do possível para você alcançar, ganhar uma Libertadores. E naquele contexto ainda, um jogo contra o Flamengo, sendo que Palmeiras e Flamengo vêm nos últimos anos todos disputando, né, a hegemonia ou os títulos principais do futebol brasileiro, não dá para comparar a relevância dos jogos. Sobre ser o grande jogo ou não, do ponto de vista do trabalho do Abel, a gente precisa esperar. Mas convenhamos, estes jogos todos que você citou, o jogo contra o Botafogo, acho que contra o Botafogo até menos, mas os confrontos contra o Atlético Mineiro na Libertadores, a própria final contra o Flamengo, tudo tem tanto a mão do Abel, as escolhas, as decisões. Ele foi tão determinante nesses momentos de jogos grandes, que eu acho que é difícil também você dizer, pô, esse daqui foi, do ponto de vista de mexer no time, de fazer escolhas inusitadas, de surpreender e tal. Eu acho difícil que esse venha a ser também, nesse aspecto, o maior. Agora, do ponto de vista da relevância, sinceramente, eu acho que aí não. Aí sabe o pessoal que adora falar, eu não gosto muito não entro nessa. Não. O pessoal que gosta de falar, como é que é? Síndrome de... Quando a gente fala que o brasileiro é... Síndrome de vira-lata. De vira-lata, síndrome de vira-lata e tal. Eu acho que querer considerar este jogo contra o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo maior do que uma final de Libertadores contra o Flamengo, valendo... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Geaode, o Zinho, o Zé Elias debateram aí sobre o Palmeiras, o Zupac também trazendo notícias direto dos Estados Unidos. Agora, para agregar no vídeo, deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. Abel Ferreira
não vê problema em escalar Estevão para enfrentar seu futuro clube. Amanhã nós teremos, pessoal, o Estevão, que hoje pertence ao Palmeiras, né, enfrentando o Chelsea, que vai ser o clube que ele vai jogar. Vamos ver aí como é que ele vai se sair pela primeira vez enfrentando o seu futuro clube. Trazer mais uma notícia aqui. Abel Ferreira elogia a torcida do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A torcida do Palmeiras tem sido surreal no Mundial, né? Tanto no estádio como fora do estádio. E nessa partida contra o Chelsea, né, tem tudo para ser maioria no esmagador aí no duelo. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, Maurício exalta a força do Palmeiras e pede jogo perfeito contra o Chelsea no Mundial. Realmente tem que fazer um jogo perfeito, erro zero, para sair com a vitória e a classificação. Maurício que deve ser titular nessa partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.